Você vai viver debaixo da história que você foi criado, da sua genética, do fato de você ser colérico, do seu jeito de reagir às coisas, do dia que você está vivendo, dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores e toda essa bagaça toda que vai influenciar nas nossas decisões. E aí quando você fala assim, a gente não é livre o tempo todo, mas em alguns momentos. Aí a coisa começa, tá vendo como que a coisa começa a mudar de figura? E aí o assunto começa a mudar. Então, essa livre escolha, esse livre-arbítrio, ele começa a ficar mais ponderado. Então, eu tinha, agora eu não tenho sempre, agora eu só tenho quando eu tomo consciência. Aí, tomar consciência faz parte de um processo, porque não é tão simples. É simples você tomar consciência que você não é um bom marido? Se é que você não é, responder, isso aí é a armadilha que você tá fazendo pra mim. Aí nós estamos falando a mesma língua, porque aí, por exemplo, se eu faço terapia, sim, ou se eu vou na igreja, se eu vou no centro de macumba, não sei, cada um tem o seu lugar de catarse, de trazer as coisas à consciência. E aí se eu vou, ou se eu tenho essa oportunidade de trazer a consciência, aí eu começo a querer contrariar o que eu trouxe à consciência, ok, mas livre, não sou livre. Aí tem... Eu acho que a Andréia tá te convencendo, né, aí meu presta atenção. Para não, o contrário. Eu acho que você quer sentar de cá? Você quer sentar de cá? Ela Você quer sentar de cá? Eu vou ficar do lado do Meurinho. Vamos. Eu vou só pegar uma água lá, vai lá, Meurinho. O que acontece? Toda hora, pô. O Alfred Miller, ele diz que tem 2 tipos de livre-arbítrio. Ele diz que um deles é o livre-arbítrio moderado, que é como se fosse a gasolina normal, gasolina comum. E existe o Open Deepness, que é a abertura total, a abertura profunda. Como se fosse a gasolina premium. Eu, geralmente, defendo que existe pelo menos a gasolina comum. Aqui, para o debate não morrer aqui, porque a gente parece ter concordado, eu vou defender, eu vou trazer argumentos da gasolina premium. Lembrando que eu sou um pouco, dentro do debate do livre-arbítrio, eu sou um pouco indiferente em relação a esses que defendem ou o pacote inteiro ou o pacote médio. Certo. Parece que no pacote médio a gente concordaria e eu vou apresentar alguns pacotes do pacote inteiro. Tá bom? Uhum. Para mim, qual o primeiro e principal argumento do pacote inteiro? A aleatoriedade. Nós, seres humanos, vivemos com uma profunda aleatoriedade. Não existe como, dentro das nossas experiências, algo realmente se repetir. Então não tem como algo, do ponto de vista mais direto da nossa vida, a gente dizer, não, nós fomos moldados por certos padrões que nos deram quem nós somos. Esses padrões não são tão padrões assim. Um dia você tinha 5 anos e algo aconteceu contigo, no outro dia você tinha 6 anos e algo aconteceu contigo. Mas sem te cortar e já te cortando, me explica como é que o menino da favela que foi gerado no crack, teve todas essas condições, tem livre-arbítrio, baseado nas suas teorias. Essa é a questão. Não houve para ele, efetivamente, ter sido gerado no crack, foi apenas uma das circunstâncias que ocorreu a ele. E as circunstâncias que moldam realmente a nossa vida, do ponto de vista desse pessoal da abertura profunda, você vê que nome péssimo aqui pro Brasil, né? Não. Cheio de piadinhas possíveis. Mas esse pessoal da abertura profunda, eles acreditam que as situações, o potencial que elas têm de nos afetar está profundamente dedicado a quanto de energia nós damos a elas, no sentido de quanto esforço nós damos a ela e quanto esforço psíquico nós damos a elas. Então, se nós transformamos elas em temas da nossa psique, nós podemos fazer com que qualquer nova coisa seja um tema. Um dos argumentos, inclusive, centrais para essa abertura profunda são os padres. Os padres fariam uma espécie de abertura profunda a partir do momento que eles têm histórias extremamente diferentes entre si. Todos eles firmam um certo compromisso e eles conseguem fazer com que essas vidas absolutamente distintas se tornem uma vida específica. Assim como as freiras nesse sentido. Mas do que você está falando? Dessa capacidade de, mesmo que você tenha uma vida, beleza, a vida aconteceu de determinada forma, a gente tem um histórico para essa determinada vida. A mesma decisão faz com que esses indivíduos levem as mesmas vidas. Nunca, eles não levam a mesma vida nunca. Cada um leva uma vida individual. Então, mas ele se dedica a um conjunto de coisas que será a rotina dele. A rotina dele passa a ser comum com vários outros. Meurinho, mas aí é adestramento só. Não é adestramento. Eu tô dentro de uma congregação, aí eu sou adestrada a acordar, fazer a liturgia das horas, a tomar o café, fazer... Isso não tem nada a ver com determinismo, nem com livre escolha. Porque... Eu não levo a mesma vida. Eu tenho rigor litúrgico de comportamento que eu tenho que seguir, mas cada um é um.
Aí lá dentro do convento tem psicopata, lá dentro do convento tem homossexual, lá dentro do convento tem gente que não reza nada, que tá ali por interesse, tem gente que tá ali porque queria fazer faculdade, tem condição de pagar a faculdade na igreja, ele vai ter, tem gente que tá ali por dinheiro, tem N coisas. E às 3 da tarde, todos eles estão rezando ali 2 horas. Isso é adestramento. Aonde que isso é livre-arbítrio? Então, essa é a questão. Para esse pessoal da abertura profunda, isso seria o extremo oposto do adestramento. Porque são pessoas com um perfil, um histórico completamente diferente entre si, que conseguem efetivamente fazer a mesma coisa. Ou então, se for assim, então todos os torcedores do Flamengo levam a mesma vida, porque estão no Maracanã no domingo às 5 horas da tarde torcendo. Aí eu acredito que existe. É só uma liturgia, é só uma atitude. Eu só tô no Maracanã às 5 da tarde assistindo o Flamengo, como eu tô às 3 horas da tarde rezando a liturgia das horas. Isso não me iguala aos meus ali. Não, mas é porque eles chamam isso do modo de vida, do lifestyle deles. Esse lifestyle teria o potencial, a adesão ao lifestyle, por exemplo, teria um potencial de fazer vidas completamente diferentes através dessa padronização de levar em uma determinada direção. Então, por exemplo, quando o cara assume o lifestyle de ser um empresário, ele tinha uma vida específica. Essa vida nova que ele escolheu tem uma série de exigências. Ele esquece de quais eram as denominações anteriores e ele se adequa a essa nova disciplina. A mesma coisa, jogador de futebol. E a gente vê históricos muito diferentes em relação a eles. E ainda assim a gente vê que a disciplina corrente nesses meios faz com que esses indivíduos acabem, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, tendo vidas que são profundamente distantes daquelas que a gente diria que eles teriam se eles tivessem vivido normalmente. Então, um rapaz que viveu ali uma vida complexa, cheia de drogas, viu crime, e ele consegue, através da disciplina, todos os dias estar jogando em determinado horário de forma específica e direta. E isso é uma substituição não de um pedacinho da vida dele. Ele deixa de se alimentar de determinada forma, ele deixa de sair com determinadas pessoas. Ele consegue realmente, através dessa substituição do estilo de vida... Mas você acha que isso daí mudou ele, o fato de ele estar lá no seminário, rezando a liturgia das horas todo dia, ele tem livre-arbítrio e ele contrariou toda a história dele anterior? Eu acho que, assim, pra ser sincero, por que eu não gosto desse argumento enquanto defensor Você do sabia que a maioria dos abusados se tornam abusadores? Sabia. E que muitas vezes... E aí ele tá lá dentro do convento, aí ele foi abusado e em algum momento ele se transforma em padre e ele é pedófilo. Sim. E aí o que é ele ter rezado a liturgia das horas todo dia mudou, ele deu ele livre-arbítrio. Porque que isso mudou na parte da disciplina que faltou. Mas não mudou. Se ele tivesse em algum momento a personalidade dele aflorou, porque ele tinha sido determinado lá atrás por uma vida de violência, de sexo, de abuso, e que em algum momento aflorou. Não, na prática eu não vejo o livre-arbítrio funcionar. Eu queria ver na prática. Eu não queria experiências, citações, eu quero ver na prática. Então, mas é isso. Me dá um exemplo prático para mim. Porque isso me parece prático. O cotidiano do monge parece prático. Eu entendo que ele ainda pode, justamente por ele ter livre-arbítrio, romper com esse padrão anterior que ele tinha estabelecido para si mesmo. Mas o que eles tentam salientar, o pessoal da abertura profunda, é justamente essa parte de que você tinha vidas completamente diferentes, influências completamente diferentes, e ainda assim você passa a ter uma rotina muito similar para uma série de grupos. Então, esse argumento ele funciona assim. Ele encontra, cara, olha só, parece ser o caso que um grupo de indivíduos consegue, através de uma deliberação racional, substituir não um aspecto da vida, não tomar uma ou outra decisão, mas substituir o modo de viver dele de uma hora para outra. Enquanto ele está lá no convento. Então, essa é a questão. É lógico que é necessário... Você acha que isso daí matou a personalidade dele, quem ele era, o biológico dele, mudou a personalidade dele. Essa é a questão. Para os defensores da abertura profunda, isso tornou ele um novo homem. E quantas vezes vocês conversaram com padres que não disseram isso? Defensores da abertura profunda, vocês estão totalmente equivocados. Você não acredita que quando uma pessoa, por exemplo, nesse caso de um padre independente, porque aí quebra muito... Eu entendi que o que o Meury enxerga é que isso quebra muito dos padrões, porque você fala assim, que o filho do Elon Musk naturalmente nasce na linha de chegada. Sim. Né? Mas que para ele, teoricamente, é muito mais fácil que o cara que nasceu de uma mãe usuária de drogas, sem oportunidade nenhuma, tal. Mas esse cara, ele também pode mudar totalmente a realidade dele. A prova é um padre que muda total. Aí não é livre-arbítrio.
É aí que é o nosso ponto de interseção. São as escolhas. Se eu tomo consciência de quem eu sou por alguma via, seja ela terapêutica ou não, se eu tomo consciência de quem eu sou e agora eu faço escolhas, aí eu mudo. Mas o problema é... Aí sim eu não sou refém da minha história, eu não sou determinado pela minha história. Mas isso vai exigir consciência e um esforço gigantesco. Uma luta, né? Uma luta. Aí eu tô falando psicologicamente, você imagina geneticamente. Você imagina, vou pegar aí um exemplo bem banal. Um mega empresário milionário lá de Uberlândia, que eu não vou citar o nome, e a minha mãe. Os dois têm a mesma idade. Agora eu vou falar de genética. Quem que você acha que tem chance de ter uma vida com muito mais condição, saúde e tudo mais? Minha mãe ou ele? Geneticamente, se for geneticamente, talvez a sua mãe. Não, geneticamente, as mulheres não nascem para viver mais tempo. Mas ele teve toda uma condição na existência inteira. Ele faz tratamento no Albert Einstein. Toda a alimentação dele é baseada numa mega hipernutrição. Ele tem todo um arcabouço que cuida da parte... Aí eu tô falando biológica, nem tô falando psicológica. Tá. Obviamente que se ele tiver um câncer, ele tem muito mais condição que a minha mãe de sair muito melhor desse câncer. Falar que existe livre-arbítrio é bater na cara das pessoas, falar que tem livre-arbítrio. Se eu pegar um menino agora lá na favela de Uberlândia e pegar o filho desse cara e pôr os dois juntos e falar que é livre-arbítrio, eu tô de sacanagem. A pergunta é um pouco mais... Esse menino aqui, ele vai ter